Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de vontade de Deus em relação ao homem, que é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que viria a ser a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Nós vamos fazer uma meditação, de início lendo Romanos capítulo 12 para a nossa reflexão, que fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos pré-requisitos para que Deus possa nos revelar a sua vontade, as 3 vontades. A primeira vontade é a boa, a segunda a agradável e a terceira perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos digamos assim, entrar nessa gaveta desse segredo de Deus, ou dessa revelação de Deus para o homem, apóstolo Paulo disse: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O primeiro pré-requisito para que nós possamos entender a vontade de Deus para com cada um de nós, o primeiro pré-requisito é apresentar o corpo, nosso corpo a Ele, como sacrifício vivo, santo e agradável. Veja, para que possamos oferecer os nossos corpos em sacrifício, é necessário que tenha um altar. Ninguém jamais em toda a história bíblica apresentou algum sacrifício a Deus se não fosse no altar. Então nós temos que primeiro edificar o altar. Como que nós vamos edificar esse altar? Ora, a Bíblia relata 3 tipos de altares. Então, para que nós possamos oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é necessário que saibamos em qual altar devemos oferecer sacrifício. Em qual altar devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício. A Bíblia fala do altar do homem. O altar do homem é o altar do egoísmo, é o altar da autossatisfação, é o altar da ignorância, é o altar da capacidade humana, da intelectualidade humana, da sabedoria humana, do orgulho humano. Esse altar não serve. Não tem como você oferecer um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus em um altar humano. A Bíblia fala de um outro altar, que é o altar de Satanás. É onde se oferece os sacrifícios das magias negras, da feitiçaria, aonde se oferece sacrifícios de animais, aonde se oferece sacrifícios dolorosos,
para se alcançar uma vitória. É o altar do sacrifício dos tolos, as pessoas que andam de joelho, se autoflagela, achando que com isso está oferecendo um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e na verdade não é. Está oferecendo aos demônios. E tem o terceiro altar, que é o altar de Deus. Ora, quando se tem altar, que se vai oferecer sacrifício, existe fogo. O sacrifício ele é queimado. Apóstolo Paulo está falando de um sacrifício vivo. Então não é de animal morto, e nem é de corpo humano morto, e nem de corpo humano que seja sacrificado de uma forma de ser imolado, derramar sangue. Não. Porque o sacrifício de derramamento de sangue já foi feito por Cristo por nós. Então esse sacrifício vivo, ele está falando do altar da separação. Ele está falando da separação do pecado. Ele está falando do altar em que se prostra para adorar a Deus de uma forma que seja de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento. Isto é, entregar para Deus sem reserva de domínio. Esse fogo que queima esse sacrifício é o fogo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é como um fogo devorador, que ele penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das médulas. Ele penetra na divisão da alma e do espírito. Esse fogo queima toda a altivez do homem. É o fogo do Espírito Santo que deixa o homem quebrantado diante de Deus. Esse quebrantamento diante de Deus é o sacrifício vivo, é o sacrifício sem reservas diante de Deus. Muito bem, você oferecendo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que disse aqui o apóstolo Paulo, que é o vosso culto racional. E a segunda coisa que fala aí, e não vos conformeis com este mundo. Terceira coisa, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja bem, para que nós possamos ter condição de, vivo, no altar de Deus, oferecer os nossos corpos em sacrifício, primeira coisa, nós temos que mudar o nosso pensamento, mudar a nossa mente. Temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, todo espírito de corrupção e engano. Nós temos que ter um espírito de transparência e de humildade diante de Deus. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é, nós temos que ter uma mente preparada para o novo, e que este novo seja o Cristo. Não podemos ter uma mente radical, ligada à religião, a preceitos humanos, a filosofias humanas, a dogmas da igreja. Não podemos estar ligados a isso, porque senão estaríamos presos a essas situações humanas. E em consequência disso, a nossa mente não tem como entender as coisas de Deus. Apóstolo Paulo é muito claro em falar que ninguém entende as coisas de Deus, ou ninguém entende as coisas espirituais, se não for pelo Espírito de Deus. E para que o Espírito de Deus possa ter o domínio sobre nós, é necessário que nós tenhamos uma mente voltada para Deus.
para que assim nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é se experimentar? Vivenciar a boa vontade de Deus. Mas o que vai ser então a boa vontade de Deus? Em primeiro lugar, disse Deus que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, essa primeira vontade, que é a boa vontade de Deus, está ligada a esses fatos. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, renunciar os desejos carnais, fazendo uma troca desses desejos carnais pelos prazeres espirituais. Isso estamos entrando no princípio da boa vontade de Deus. Muito bem, ingressando ou preenchendo esses requisitos da boa vontade de Deus, se torna então agradável pela obediência. É necessário que nós tenhamos um espírito de obediência, que diz as Sagradas Escrituras que é melhor obedecer do que sacrificar. Isto é, a obediência é maior do que qualquer tipo de sacrifício. Então, a obediência à palavra de Deus, às ordenanças divinas, nós tornamos agradáveis a Deus. E quando nós chegamos nesse estágio de estarmos agradando a Deus, aí Ele se revela de uma forma perfeita. Então, eu gostaria até de ler alguma coisa, porque eu acho de extrema importância essa perfeição diante de Deus. Vejamos o que fala aqui o apóstolo Pedro, nas primeiras cartas de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, versículo 16, vamos ver o que fala, e depois nós vamos ver lá também Levítico, que fala alguma coisa sobre isso. Existem muitas passagens bíblicas que falam sobre isso. Nós vamos ler, devido ao nosso tempo ser muito curto, apenas pouca coisa sobre isso. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, fala o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mas o homem geralmente acha impossível ser santo, principalmente quando Deus fala assim: sede santo como eu sou santo. A primeira coisa que está na mente do homem, que a mente do homem é enganosa, isso é impossível eu ser santo conforme Deus quer que eu seja. Então nós vamos ler aqui Levítico, só para a gente ver se nós temos ou não condição de ser santo. No livro de Levítico, no capítulo 20, nós vamos ver aqui algo que fala sobre isso. Levítico capítulo 20, o versículo de número 7, fala o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então nós vemos com clara evidência que quem nos santifica é Deus.
seria impossível, ou é impossível, o homem se santificasse a si mesmo. Então, quando alguém pensa, não, isso é impossível, um comedor de carne e feijão virar santo, humanamente é impossível. Mas se você crê em Deus, ele diz, sou eu que santifico. E aí, você vai duvidar que Deus te santifique? E a única coisa que ele exigiu aqui no versículo 7 e versículo 8 é que nós guardemos os seus mandamentos, que nós cumprimos com o seu mandamento. Essa é a obrigação nossa, e nós com Deus podemos facilmente cumprir com o mandamento. Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a obrigação nossa para que Ele possa nos santificar. Então a santificação vem de lá para cá. Daqui para lá está eu obedecer no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Amar o próximo, ter esse amor fraternal com o próximo, desejar o bem ao próximo, desejar o bem ao inimigo, ao seu inimigo, que o seu inimigo possa se converter a Deus, deixar os maus caminhos. No momento que você passa a orar pelos seus inimigos, desejar o bem para os seus inimigos, desejar que os seus inimigos convertam dos seus maus caminhos, você está amando a Deus e está amando o próximo. E se você faz isso, aí Deus santifica. Se é Ele que nos santifica, o demônio pode questionar, o homem pode questionar, mas Deus tem poder sobre todas as coisas. Muito bem, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse a sua mensagem, que é de tão grande importância, para que nós possamos melhorar dia após dia nessa prestação de serviço que eu faço com muito amor, com muito carinho, a todos os meus telespectadores, que possam ser abençoados por Deus. Rogo a Deus que sejamos todos abençoados, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro de Deus.